Bom, hoje é segunda-feira e é dia da gente receber aqui no portal RDC o Dr. Guilherme Colin, que já está aqui com a gente. Dr. Guilherme, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cláudio, tudo bom? Tudo tranquilo. Bom, a gente vai falar hoje, Dr. Guilherme, sobre o dano moral por ghosting nos relacionamentos afetivos. É um termo, né, que pouca gente conhece, né? Em junho, aliás, de 2022, o programa Fantástico da Rede Globo publicou uma matéria acerca de um novo tipo de ação judicial, dano moral por ghosting, né, nas relações afetivas. Ghosting é um nome dado para a interrupção abrupta e injustificada de um relacionamento, seja ele namoro, noivado, amizade colorida, ficação e por aí vai, né? Agora vemos muitos profissionais do direito divulgando essa opção de medida judicial pelas redes sociais e isso tem gerado aí muita preocupação. Aos olhos de alguns, há uma hiperjudicialização nas relações em que as meras frustrações da vida podem acarretar um litígio, né, doutor Guilherme? Bom, vou pedir primeiro para a produção passar aí um dos diversos vídeos, viu, que demonstram sobre o que a gente está falando agora. Vamos conferir primeiro. Doutora, o relacionamento estava perfeito com o plano de casamento e sumiu do nada e me bloqueou. O que fazer? Bem, esse tipo de comportamento nós conhecemos como ghosting. E você pode ter direito a receber a indenização se você conseguir comprovar que sofreu dano, seja material ou moral. Mas lembrando que é para aqueles relacionamentos mais sólidos. Se for uma paquera, um início de namoro, não é considerado um ato ilícito esse sumiço repentino, mas é considerado apenas uma livre liberdade de agir do ser humano. Bom, doutor Guilherme Colin, o doutor Guilherme é um expert em trazer aqui um lado jurídico, né, de casos polêmicos, muitas vezes, né? Pelo que a gente vê aí, agora me deu um pouco de medo. O sujeito tem um relacionamento ali, aí lá pelas tantas, né, como acontecia na época dos nossos avós, não quer mais, o sujeito, né, diz, olha, não era o que eu estava pensando e vou embora. Mas, né, a gente pode ter problemas também nessa situação. Eu vou pedir para o doutor Guilherme, né, para que a gente agora mais ou menos já sabe o conceito de ghosting, mas ainda assim o senhor poderia dar um resumo do que é exatamente esse conceito de ghosting. O que é ghosting, né? Primeiro, um comentário. Eu gostei desse vídeo, tem outros que são muito mais tendenciosos. Eu gostei porque ela ainda faz um contraponto. Diz que isso aí é mais para casos duradouros. Para casos duradouros. Ghosting é uma palavra nova, nós estamos com muitos neologismos ultimamente, né? Que é quando ghost quer dizer fantasma em inglês, né? Quando numa relação de namoro, de ficação, sexo casual, qualquer, até de amizade, né? Uma parte vai, sem avisar, desaparecendo aos poucos. Então, de repente, não para de ligar, para de responder mensagens, para de retornar ligações, né? Sem avisar, sem formalizar, digamos assim, ou sem expressar o término daquela relação, seja aquela relação qual for. Isso é o ghost. E isso pode acontecer de diversas formas, né? E agora existe na indústria do processo, a indústria do processo é a minha opinião pessoal, né? Uma tendência de judicializar qualquer tipo de frustração, Cláudio. E aí a pessoa, por alguma razão qualquer, para de responder, se afasta, e isso pode ser rotulado como ghosting, e segundo muitos advogados, né? Segundo muitos advogados, né? Isso geraria um direito a uma indenização por dano moral. Pois é, eu ia perguntar isso, né? Se eu soubesse isso ao longo da minha vida, muito aconteceu isso comigo, né? O contrário, as pessoas que me relacionam desapareceram, sumiram e eu fiquei ali. Isso é normal, com meus amigos. Isso faz parte da vida. Exatamente, fiquei isso ali. Faz parte da vida. Eu penso que nós estamos caminhando a passos largos para o fim do mundo, com perdão da expressão. Mas por que eu digo isso? Primeiro, acredito. Qualquer frustração é inaceitável. As frustrações fazem parte da vida. Segundo, a hiperjudicialização está tornando inviável os relacionamentos. A vida virou um grande campo minado. E agora, essa pretensão que é mais um movimento dos advogados do que dos tribunais, pelo menos até o momento, são mais advogados querendo vender uma ideia do que os tribunais acolhendo esta ideia.
essa hiperjudicialização, incluindo o ghost, incluindo o afastamento, eu não estou dizendo que seja a maneira mais elegante de se terminar uma relação. Pois é. Não é a maneira mais elegante. Mas talvez não seja motivo para judicializar isso também. A pessoa está... Toda rejeição dói. A rejeição dói. Sim, inclusive... Aí a pessoa está doída, vem um advogado e oferece uma ação. Inclusive rende milhões aí na parte, no mercado musical, inclusive. A gente viu agora a própria Shakira fazendo um vídeo lá, né, do Piquet e tal, papapá, que descobriu uma traição e tudo mais. Então, os sertanejos e tudo mais, né? Dor de cotovelo. Há décadas existe um segmento musical que aborda muito, e hoje, mais do que nunca, existe um movimento musical, um movimento cultural que glamoriza, que estimula como é que eu vou dizer assim, o desapego afetivo. Exatamente. Existe um grande movimento musical, um grande movimento cultural que estimula o desapego afetivo, que glamoriza. E não estou dizendo que eu acho bom. Eu apenas acho que não é para judicializar. É uma constatação. Mas se nós vermos agora a letra de músicas antigas, tem uma aquela cantora adolescente que foi interditada, Britney Spears. A Britney Spears tem uma letra de música que ela dizia, "Oops, did it again", né? "Oops, fiz isso de novo". Sim. E aí, no trecho da música, ela diz, "Brinquei com o seu coração". Sim. E eu não acho isso bonito, eu acho isso infantil, eu considero isso muito trouxa. Mas os adolescentes, então, compravam assim... Compram a ideia de barbada. Mas daí a movimentar o judiciário, e mais, né? Movimentar os escritórios de advocacia. Então, mas só para a gente, isso aí, essa conduta pode, então, levar uma condenação judicial, talvez? Cláudio, eu procurei, eu encontrei esse material, na realidade, eu fui consultado e procurei esse material, e aí eu fui fazer uma pesquisa. Se pesquisarmos no site dos tribunais pelas palavras interrupção abrupta de namoro, relacionamento, ghosting, assim vai, eu encontrei uma decisão do do Judiciário de Primeiro Grau de São Paulo, uma sentença de primeiro grau, não sei se ela foi confirmada ou não, em que o contexto não era o do ghosting simples, puro e simples. O contexto da decisão judicial que inspirou um artigo do BDFAN, por exemplo, o site do BDFAN e o Conjura, tem artigos falando sobre isso, mas o caso concreto que inspirou esse material é uma situação em que havia uma união estável, em que um belo dia o marido chegou em casa, era o dono do imóvel, e pediu para a mulher sair. Do nada, segundo a narrativa do nada, né? Se era ou não sei. E aí ela obteve uma indenização por dano moral. E eu procurei muito material em tribunais sobre a interrupção abrupta de relações como namoro, como amizades em geral, e aquelas em que num primeiro momento poderia levar a crer que seriam decisões amparando isso que a advocacia, que parte da advocacia hoje está oferecendo. Em todos os casos que eu encontrei, tinha algum pormenor, tinha algum detalhe. Eu encontrei uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que falava interrupção abrupta de namoro, assim assado, porém também houve violência física. Ou seja, não foi o ghosting que gerou aquela condenação por dano moral, foi a violência física. O ghosting por si só, eu não encontrei nenhuma decisão condenando alguém a pagar indenização por dano moral, puro e simplesmente, tão somente porque a pessoa não ligou no dia seguinte, tão somente porque a pessoa bloqueou o celular e parou de retornar as ligações, que é o que muitos advogados estão vendendo agora. Pois é, 2 semanas atrás o senhor comentou um vídeo com uma advogada sustentável que em caso de separação, né, mesmo que o apartamento sendo do homem, seria abuso psicológico ele exigir que ela saísse desse apartamento, né, de uma hora para outra, como o senhor falou. Mas essa decisão vai nessa linha daí que o senhor estava falando agora? Mais ou menos, né? Essa decisão de São Paulo, ela enfrentou uma situação que aparentemente é essa. Sim. O homem era o dono do apartamento, um belo dia chegou em casa pedindo que a mulher fizesse as malas.
e o fundamento utilizado naquela decisão levou o nome de interrupção abrupta da relação. E aí que entra o jogo de palavras, o jogo de palavras malicioso. Essa decisão de São Paulo, que ao meu ver é injusta, mas isso não vem ao caso, é uma decisão judicial, que ao meu ver ela é injusta, ela vai na linha do que aquela advogada que eu mencionei 2 semanas atrás aqui disse. Que a pessoa que está num casamento, está numa união estável, ela precisa de um tempo para se reorganizar e assim vai. Aí, como ele utilizou a expressão interrupção abrupta do relacionamento, e como ghosting pode ser classificado como interrupção abrupta do relacionamento, uma coisa leva a outra no jogo de palavras. Essa é a minha leitura. Sim. Então, assim, na indústria do processo, o que eu vejo? A pessoa foi rejeitada, isso dói, e todos nós adultos, em um momento ou outro da vida, experimentamos isso. E a pessoa rejeitada e doída e magoada recebe a oferta de uma ação judicial contra aquele que o rejeitou. Talvez praticando um assédio judicial. Talvez não sei, depende do caso. Mas me parece que nós estamos vivendo tempos nebulosos por conta disso. E, doutor Guilherme, tem um projeto de lei aí que fala sobre estelionato sentimental. Já falamos. O que é isso? Doutor? Existe um projeto de lei, para ver, o Brasil não é para amadores, né? Existe um projeto de lei que ainda não foi votado, que contempla a previsão do estelionato sentimental. Mas neste projeto de lei, haveria o delito de estelionato sentimental e o ilícito civil quando envolvesse dinheiro. Que é o caso do golpista do Tinder, que é o caso daquela pessoa que manipula os sentimentos da outra, cria uma falsa expectativa na outra, isso é o que diz o projeto de lei, né? Obtendo vantagem financeira. Então, vamos imaginar, uma pessoa independente do gênero se aproxima de outra pessoa com uma boa situação econômica, uma boa renda. E aí ela consegue iludir a vítima, fazendo-a crer que existe ali um amor verdadeiro, um afeto muito intenso, uma pretensão de casamento, sei lá o quê. Coisa que o golpista, coisa que o estelionatário sentimental sabe, com reserva mental, que não é verdade. E aí ele obtém vantagem financeira. Eu também acho um absurdo uma lei prevendo isso, porque ele infantiliza as pessoas. O velho da lancha, né? O velho da lancha. Aí o cara tem... O tio da suquita. O tio da suquita. Aí o cara tem lá uma idade X e uma boa situação financeira e em troca de presentes tem uma relação sugar. Tem uma pessoa do sexo oposto ao dele oferecendo uma companhia, uma pessoa bela, com beleza, sabe o quê? Pode ser o contrário. Suzana Vieira tinha uns relacionamentos mais jovens também. Pode tudo. Né? Com condições financeiras menores, mais baixas. E aí, será que isso é estelionato sentimental ou será que isso é o jogo da vida? Pois é. Diferente do estelionato puro e simples, em que ocorre uma relação em que uma pessoa vai lá... Sim, dano financeiro. E rouba, falsifica. Sim, aí não é estelionato sentimental, é estelionato, né? Mas assim, o que eu tenho visto? Uma insegurança crescente nas relações fomentada pelo Estado. Campo minado, né? Doutor Guilherme, voltando à questão do ghosting ali, só para a gente entender, quer dizer que o sujeito está ficando ali, como acontece, como sempre aconteceu, né? Estou ficando com alguém e tal, o sujeito lá está ficando, uma menina com um homem, tal, um homem com uma menina, aquela coisa toda, aí estão se encontrando, estão tendo relações sexuais e tal, e de repente um desaparece. Isso aí pode ser caracterizado como ghosting? Ação isso judicial? Tem fundamentado o ajuizamento de ações. Uma coisa muito importante, eu fiz uma pesquisa na jurisprudência e não encontrei nenhuma decisão procedente acolhendo esse fundamento para fundamentar uma indenização. Mas tem uma coisa, Cláudio. Se existe uma decisão de um tribunal, ainda que negando, ainda que não reconhecendo aquela pretensão, é porque antes houve uma discussão judicial. Então, eu encontrei várias decisões que não reconhece isso que tu falaste agora como ilícito, como fundamento para uma indenização. Mas se tem lá, se o Tribunal de Justiça do Estado X ou Y julgaram, quer dizer que alguém contratou um advogado, ajuizou uma ação judicial, um outro alguém foi citado, que é o réu, contratou um outro advogado, gastou o dinheiro,
Talvez tenha tido audiência, talvez não. Não sei nem se não teve perícia, testemunhas. Aí teve uma sentença. Aí teve um recurso. Aí teve um julgamento. Isso, ou seja, Cláudio, a fotografia que eu faço hoje, os riscos de alguém ser condenado sob esse fundamento é um risco muito pequeno. Os riscos de alguém ser molestado, ser judicialmente assediado, ser prejudicado por conta de uma outra pessoa ajuizando uma ação dessas, não é tão pequeno assim. E se tiver uma relação declaradamente, né, entre eles, expressamente declarada entre eles, aí vale? Não entendi. Se eles sejam realmente namorados mesmo, né, assumidos e tal, se eles, né, têm e aí o cara some. Redes sociais, exatamente, as famílias envolvidas e um some. No caso de noivado com casamento marcado, já existe, aí não é ghost, né? Não. Já existe jurisprudência antiga dizendo, houve um casamento, tem data marcada, aí do nada alguém trocou de ideia, os convites já foram feitos, já foi tornado pública aquela expectativa, né? Sem nenhum motivo, do nada alguém cancela o noivado porque trocou de ideia. Já existem várias decisões judiciais condenando por dano moral por isso. Na pergunta que tu fizeste, Sim. tem um namoro ali, o casal são namorados, se apresentam como tal, nas redes sociais, meu amor, minha princesa, meu príncipe, meu rei. assim vai, meu rei. Beleza. Eu acredito, e essa é uma interpretação minha, que ainda assim o sumiço desavisado não deveria ou não deverá gerar uma indenização por dano moral. Essa é a minha interpretação. Mas por essas e por outras que eu recomendo o contrato de namoro. Depois que eu pesquisei isso, que eu também para mim foi novidade esse movimento, eu comecei a incluir na sugestão de contrato de namoro para os meus clientes que fazem, tem muita gente fazendo contrato de namoro, eu comecei a incluir uma cláusula prevendo o seguinte, que não há necessidade de prévio aviso para o término da relação e que se pura e simplesmente uma das partes parar de retornar ligações e responder mensagens de WhatsApp e frequentar a casa do outro de maneira desavisada, o silêncio será entendido como o fim da relação sem que nenhuma das partes tenha o que reclamar uma da outra. Bom, vai virar uma CLT da afetividade, né? Não precisa aviso prévio e tal, aquela coisa toda. Nós estamos... Romantismo foi zero. Acabou. Não, o romantismo foi... Mas você não vê isso com preocupação, assim, né? Porque tem a questão também do assédio... o assédio judicial. Judicial também, né? Porque daí fica meio complicado. O pessoal que está nos assistindo está ficando com medo de se relacionar daqui a pouco. Sim, muita gente está ficando com medo. Para você que está em casa... que tem um tempo sobrando aí, eu recomendo que coloque ali no YouTube a sigla, a palavra Red Pill, pílula vermelha. Isso. É um movimento, é uma forma de pensar que eu não me identifico, não estou dizendo que eu me identifico plenamente, mas tem muita coisa que faz sentido ali. A Red Pill, dentro desse grupo de pessoas, né, que é crescente, existe Red Pill e Blue Pill, pílula vermelha e pílula azul. Pílula vermelha é a pílula da verdade, pílula azul é a da ilusão. E aí a proposta do grupo, da comunidade Red Pill é alertar para as incoerências e injustiças e desequilíbrio das relações que virou um campo minado por conta da intervenção do Estado. E aí eu vejo que muitas pessoas que não têm má intenção são prejudicadas por conta do receio daquelas que estão ao seu redor. Bom, então, doutor Guilherme, a questão aí não vai de encontro com a questão do contrato de namoro, né? Qual é a dica para o pessoal não cair no ghosting? Então, não cair no ghosting. Ou seja, o contrato de namoro, ele não é garantia, ele é uma ferramenta de defesa, Cláudio. Primeiro, o que eu recomendo? Quando possível, sair da relação diplomaticamente e documentar que saiu diplomaticamente, né, com uma mensagem de WhatsApp, alguma coisa do gênero, quando possível. Se for namoro, eu recomendo fazer um contrato de namoro. E neste contrato incluir a cláusula de saída também.
É claro, não vai oferecer para sua amada, para o seu amado, para sua namorada, seu namorado, um contrato de namoro no Dia dos Namorados, porque é uma conversa muito balde d'água, né? Muito, muito chata, né? Mas pode ser a diferença entre uma dor de cabeça no futuro ou não. Bom, eu já vou adiantar aqui uma dica aqui, pessoal. Então, se vocês quiserem saber mais, vai lá no canal Saiba Direito, lá do Dr. Colim, procura ele pelos vídeos que estão lá, sobre contrato de namoro, anota aí, contrato de namoro, assédio sexual e também sobre... Assédio judicial. Assédio judicial e também sobre estelionato afetivo. Exato. Só para a gente encerrar, porque nem sempre é possível sair de uma maneira boa de um relacionamento, né? Quase nunca, né? Quase nunca, praticamente, né? E aí, doutor? Quando eu falo sair de maneira diplomática, realmente hoje está muito, muito, muito complicado. Porque, olha só, se a pessoa desaparece, e eu acho que essa não é a melhor forma, mas digamos que a pessoa desapareça, é ghosting, e alguém pode entender que aquilo é motivo para uma ação judicial. Ah, mas a jurisprudência é desfavorável. Ela é desfavorável hoje. E ganhando ou perdendo a ação judicial, a incomodação é inerente. Por outro lado, muitas vezes a pessoa chega e diz, olha, eu não quero continuar. Aí o interlocutor ou a interlocutora pergunta, por quê? E aí a pessoa é obrigada a responder. E às vezes a resposta é pior, magoa mais. Imagina, Cláudio, imagina agora... tu tá numa relação, aí a Rihanna chega para ti, que eu sempre falo da Rihanna. A Rihanna terminou. Olha, eu quero terminar contigo. Aí ela chega e diz, mas por quê? É porque eu te acho, porque tu é careca. É porque tu é feio, porque tu é não sei o quê. É velho. Velho, porque tu é velho. Tu ficou velho, eu quero reciclar. Ficou velho, é. Talvez ofenda mais. Talvez magoe mais. Porque tu é pobre, porque tu perdeu o emprego, porque tu ganha pouco. Então, talvez ofenda... Às vezes a explicação ofende mais do que o... Me apaixonei por outro, né? Me apaixonei por outro cara. E aí, não tem boa. Não tem boa. A verdade é essa. Não tem boa. E aí vem um grupo de... Eu tenho que medir as palavras, eu não estou afim de ser processado, sim, né? Sim. Então, assim, um grupo de um movimento que fica urubuzando qualquer conflito, sentindo o cheiro de qualquer pretensão para justificar, para botar lenha na fogueira, semear a discórdia, agravar, aumentar a cicatriz. Às vezes aquela relação que acabou porque o cara deu ghost, ou porque a mulher deu ghost, poderia no futuro se reverter, mas ele não mete uma ação judicial no meio. Tá louco. E aí aquele casal que se desfez e poderia ser, amanhã ou depois, reatar, se tornam inimigos. O que você acha de ser processado? Será que isso não agrava uma relação depois? Olha, com certeza, né? Não, e o judiciário vira uma babada aí, né? Das pessoas aí, né? Isso. A judicialização, realmente, né? E a explicação, concordo, pode muitas vezes ferir mais ainda, né? Olha, é complicado, mas a gente vai continuar acompanhando e você pode acompanhar também, repito, no canal Saiba Direito, tem vídeos curtos lá. Tem vídeos curtos e longos. Curtos e longos lá, para você entender mais ali do que a gente está falando agora. Se tiver mais dúvidas, doutor Guilherme, vou pedir a gentileza de dar os contatos agora, doutor Guilherme. WhatsApp 51 999857991, fixo 51 32 28 12 19. No YouTube, canal Saiba Direito. Instagram, colim.guilherme, meu Instagram pessoal. Estou à disposição de qualquer pessoa que queira conversar, trocar uma ideia comigo. Lembrando que para o Dr. Guilherme continuar desenvolvendo esse material aí, é importante, né, que você assista os vídeos até o final e não pule as propagandas. Dr. Guilherme Colim, muito obrigado mais uma vez. Vamos continuar acompanhando. Uma ótima semana. Lhe espero aqui semana que vem para mais um bate-papo. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado. Até semana que vem. Tá, então, toda segunda-feira, doutor Guilherme Colim aí trazendo para a gente temas relevantes sobre o direito. Não esqueça, canal Saiba Direito lá no YouTube, com vídeos curtos e longos, para você entender mais o que a gente fala aqui nas nossas entrevistas. Inclusive, hoje já está subindo vídeo novo lá no canal Saiba Direito.